Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Em representação do PSD, quero começar por lhe agradecer a presença nesta comissão e felicitá-la por mais um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre o estado da educação, neste caso, em 2017. É um documento de grande utilidade para todos os agentes educativos, pela relevância da informação nele contida e pela importância que pode ter na definição de políticas públicas e não só na área da educação. Segundo os dados do documento e na sequência do que tem vindo a ser feito na última década, a evolução positiva da maior parte dos indicadores permite-nos constatar que Portugal é, como também já disse, qualitativa e quantitativamente um caso de sucesso e internacionalmente reconhecido como tal. Tal facto se demonstra com facilidade através das melhorias na qualificação em geral, das melhorias nas taxas de transição e conclusão, das melhorias nos resultados internacionais, como se evidenciou em 2015 nos desempenhos dos alunos de 15 anos em todas as modalidades de educação e formação, na 6ª participação de Portugal no PISA, nas modalidades de leitura, matemática e ciências, nos desempenhos dos alunos do 4º ano na literacia em matemática na 3ª edição do TIMSS e na primeira participação dos alunos que frequentam o 12º ano no TIMSS Advanced. Estes momentos são reveladores do esforço nacional, persistente e continuado ao longo dos últimos anos e que se traduz no reconhecimento e respeito da Europa e do mundo. Mesmo assim, apesar desses progressos, há um caminho a percorrer que, em algumas matérias, vem em conta das recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Educação neste relatório e que também merecem a nossa atenção. Assim, preocupa o PSD os indicadores relativos às metas de educação-formação no âmbito da Estratégia 2020, da Europa 2020. A verdade é que estamos a desviar-nos do compromisso estabelecido em 2010 para atingir algumas metas e noutras a estagnar. São os casos da percentagem das crianças a frequentar o ensino pré-escolar, da percentagem da população entre os 18 e os 24 anos que abandona a educação e a formação, a percentagem dos adultos com idade entre os 30 e os 44 anos a concluir o ensino superior, entre outras metas que valerá a pena refletir e trabalhar. Perante estes factos, e a 2 anos da conclusão da Estratégia 2020, Sr. Presidente, acha possível que Portugal atinja as metas estabelecidas na Estratégia Europa 2020? Acha possível que, com uma redução da despesa pública consagrada à educação em percentagem do PIB, atingir estas metas? É que, em 2017, houve a redução da despesa pública em educação que se situou nos 4,9% do PIB, quando em 2015 era de 6,2%. Será possível atingir sem investir? Quanto à rede de educação pré-escolar e do ensino básico, no que respeita ao processo da constituição de turmas, ao analisar a informação disponível, verificamos que se registaram em 2016-2017 222 turmas do primeiro ciclo do ensino básico, constituídas por alunos dos 4 anos de escolaridade. Em 2015 eram 225. Não percebemos, porém, o facto deste relatório não compilar os dados relativos à dimensão e composição das turmas no CIT 1, designadamente o número de turmas mistas. De facto, embora esta seja a única referência que fazem, a realidade das turmas mistas com mais de 1 ano de escolaridade envolve um universo com mais de 5.000 turmas. E porquê, Sra. Presidente? Porque não estão estes dados no relatório? O Governo e os serviços não o forneceram ou foi a opção do Conselho Nacional de Educação? Qual a justificação? Queremos também que fique bem claro que para o PSD é prioritário que se implementem medidas que conduzam ao desaparecimento destas turmas e esperamos também que esta matéria continue a ser relevante para o Conselho Nacional de Educação, como foi até agora. Acompanhando, como disse, algumas das recomendações do Conselho Nacional de Educação, é para nós fundamental que se faça um estudo rigoroso da situação do aproveitamento tecnológico das escolas e da sua ligação à internet e das necessidades quer de equipamento, quer de formação e apoios técnicos. Num período de crescimento económico, não se compreende uma quebra significativa do número global de computadores e o seu uso com mais de 3 anos. Este é um sinal evidente do desinvestimento na escola pública quando comparado com indicadores de 2015. Quanto aos recursos humanos, acompanhamos o Conselho Nacional de Educação relativamente à necessidade de se fazer um estudo sobre o planeamento ao nível das necessidades docentes, outros técnicos e pessoal não docente para as escolas. Portugal é hoje um dos países com maior envelhecimento da população docente e com fraca procura dos cursos de formação de professores. Apenas 0,4% dos professores têm menos de 30 anos de idade e cerca de 50% têm já mais de 50 anos de idade. Com este cenário apreensivo, é tempo de agir politicamente. Sra. Presidente, Sr. Presidente, muitas destas preocupações têm uma razão e o relatório facilmente a identifica. A diminuição dos valores totais da despesa em 181,8 milhões de euros em 2017, quando comparado com 2016.
Tal redução é particularmente expressiva nas despesas de capital, menos 199,5 milhões de euros, dado que as despesas com o pessoal aumentam 22,6 milhões de euros. Já no que refere às despesas correntes, registra-se também uma diminuição em 4,9 milhões de euros. Não querendo ser exaustivo na leitura do relatório, relendo apenas 3 áreas onde se verificam esses cortes. Menos 3,1% na educação e formação de adultos em 2017 relativamente a 2016. O valor mais baixo da década em análise com complementos educativos e uma diminuição de 1,8% correspondente a 4,7 milhões de euros com a ação social relativamente ao ano anterior. Perante estes factos, fica claro que, apesar da evolução de alguns indicadores ao longo da década, os últimos 3 anos geram apreensão quanto à prioridade de investimento na educação. O desinvestimento público é claro na escolaridade obrigatória e na ciência e ensino superior não é melhor. Basta analisar os recentes dados de execução da FCT e concluímos que é o valor mais baixo da última década. Este é, por isso, o retrato. E se nada se alterar na política educativa deste Governo, há um sério risco de regressão dos indicadores alcançados, com efeitos na formação dos alunos e na qualidade do sistema educativo nacional. Esperamos, por isso, que este relatório ajude o Governo e os parceiros de esquerda a deixar de vender ilusões e decididamente assumam a educação como uma grande prioridade nacional. Muito obrigado.